E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Segunda Popular. E hoje vamos fazer uma série dos clássicos do Disney Channel, se Deus quiser. Vamos falar de Camp Rock algum dia também, ou não. Mas hoje vamos falar de Jamaica Abaixo de Zero. Frog, me conta, qual foi a sua brisa com Jamaica Abaixo de Zero? Pô, primeiro que esse filme é mó da hora, vai. É nostálgico, assim, quem nunca assistiu esse filme na sessão da tarde, assim, moleque, assim, pós-colégio, ou enfim, antes do colégio, sei lá. Não sei se você estudava de manhã ou à tarde, mas eu estudava de manhã e, mano, eu acho que eu vi esse filme na TV umas 3, 4 vezes, assim, passando na TV. E, cara, assim, né, esse ano de Olimpíada, e aí a gente queria escolher um filme que falasse de Jogos Olímpicos e tal, pra trazer a discussão, mas a gente quis fugir um pouco do esperado, assim, né? A gente quis falar um pouco de Olimpíadas de uma perspectiva tanto quanto diferente, que é por isso que a gente escolheu esse filme, né? A gente vai falar disso ao longo do episódio, mas esse filme especificamente, ele tem também essa questão de nostalgia, que a gente achou interessante trazer, mas também, pô, o filme é divertido, né? É legalzinho, assim, eu lembrava de ser muito divertido, eu lembrava de dar altas risadas com esse filme, e não me decepcionei, assim, obviamente, meu, né, é um humor meio datado, meio bobalhão, assim, e tal, meio, enfim, anos 90 da coisa, assim, então tem vários clichês dos anos 90, mas Jamaica Abaixo de Zero realmente é um filme bem anos 90 em toda a sua essência, então eu acho que vale a pena. Inclusive, as roupas são mó da hora. E onde você pensa que vai? Me pegou. Tem que corrigir os papéis. Peraí, eu só vou dar mais uma corridinha. Eu não acredito, a gente já está nas eliminatórias. Tá nervoso? Eu não tô nervoso. Tô pronto. Pronto para esse dia a minha vida toda. Não me importa se eles correm rápido. Eu vou correr mais rápido. Não importa o quanto querem vencer. Eu quero ainda mais. Eu vou para a Olimpíada, gata. Eu sei. Eu vou ganhar aquele ouro. Delícia. Está nervoso? Eu estou apavorada. Então, nessa vibe de Olimpíadas, e é exatamente isso, o filme que a gente escolheu pra falar de Olimpíadas, e nós vamos fazer isso de novo daqui 4 anos, foi Jamaica Abaixo de Zero. Falando um pouco do filme, ele é de 93, então é isso, tipo, a gente não viu quando saiu, é porque ele passou até 2010, eu acho, no Disney Channel, e passava em looping nessa porra. O diretor é o John Turturtaub, e ele tem um currículo divertido, queria dizer isso assim. Ele é o responsável pela Lenda do Tesouro Perdido 1 e 2, aquele com o Nicolas Cage. Ele fez Aprendiz de Feiticeiro, o mesmo, com o Nicolas Cage, e aí de sacanagem, assim, ele meteu um mega tubarão. Então assim, de fato é um currículo, e ele tem Jamaica Abaixo de Zero. Pra quem nunca viu esse filme, ou quem não lembra, ele é baseado na história real, acho que isso é importante ser dito, esse filme é baseado numa história real, da primeira equipe jamaicana de participar das Olimpíadas de Inverno, de um esporte que, enfim, aparentemente chama bobsled, mas é basicamente aquele trenó com 4 pessoas, que você vai correndo, eles pulam dentro do trenó e eles têm um percurso no menor tempo. E a primeira equipe jamaicana a participar desse esporte nas Olimpíadas de Inverno, porque, caso você não saiba, assim como no Brasil, não neva na Jamaica. Então eles nunca tiveram contato com esse tipo de esporte. E acho que a gente pode começar por aí, então. Como o Frog falou e eu falei, assim, é um filme bem a cara de Disney Channel, meio sessão da tarde também. É um filme de comédia, é um filme pra você dar risada. Só que lá dentro, tipo, assistindo esse filme adulto, ele tem umas problemáticas interessantes que a gente pode trabalhar, assim. Acho que principalmente pra falar de esporte, que é uma coisa que a gente gostaria de falar mais às vezes, então acho que ele vai dar pano pra mangas. O ponto que a gente quis trazer sobre esse filme, que é a temática do filme, que é o acesso ao esporte. A gente é introduzido no filme com essa narrativa de alguns corredores de 100 metros rasos, assim, ou 100 metros, 200 metros rasos, não lembro agora, mas são corredores, tipo olímpicos, normal, entre aspas, normal, assim, que na época a Jamaica tinha acho que 3 vagas, e era um campeonato, e eles não conseguem se classificar porque, tipo, eles caem na corrida classificatória. Só que o sonho deles é participar das Olimpíadas, e eles se vencem a alternativa, porque a Jamaica não tinha muitas opções e muita possibilidade de acesso ao esporte. E corrida, né, é aquela história, assim, como a maratona, assim, que é, tipo, é fácil, né, nesse sentido de acesso, fácil, entre muitas aspas, por favor. Que é correr. Não requer, tipo, uma infraestrutura muito gigantesca, etc, né, tipo, na possibilidade de minimamente praticar esporte. E aí, eles se viram
para uma possibilidade de fazer um bobsled. E aí tem toda a graça de ser um trenó num país, né, tropical e papapá, não sei o quê. E a gente quis trazer esse filme porque, querendo ou não, esse ano a gente tem as Olimpíadas de Verão, que vão ser em Paris. E eu acho que esse filme trata de uma coisa que eu acho que, pra mim, é o tema central desse acesso ao esporte, que é as Olimpíadas de Inverno, por serem de inverno, elas são centradas em esportes invernais, né? Então, hóquei, patins, coisas relacionadas a gelo, que, coincidentemente ou não, são esportes normalmente focados nos países centrais do capitalismo. Então, América do Norte e Europa. E acaba sendo muito excludente para o sul global, que coincidentemente é a maior parte da periferia do capitalismo. Então, eu acho que esse filme, quando a gente quis pensar sobre acesso ao esporte, quando a gente quis pensar a Olimpíada, esse filme veio à mente porque ele traz esse debate em formato de filme, em formato de comédia e em um formato, digamos assim, de, sabe, dessa perspectiva coletiva, de equipe, de superações coletivas e individuais, etc. Então, a gente achou que era interessante e não me decepcionou, assim, porque, tipo, é isso, o filme, ele trata dos 4, ele tem 4 protagonistas, não tem um único protagonista que o resto vem atrás. O filme, ele trata da equipe, seja dos 4 protagonistas, né, que são a equipe de bobsled em si e o técnico. E eu acho engraçado isso, porque são 4 pessoas na equipe, são 4 caras na equipe que têm visões diferentes do processo, têm motivações diferentes, têm papéis diferentes ao longo da narrativa e que no final acaba dando certo, assim, obviamente eles não ganham, né, eu acho que isso eu achei legal também, que eles não costuram a narrativa para que essa equipe de bobsled jamaicano vença as Olimpíadas de Inverno na sua primeira participação. Aí tem a questão da simbologia que eles querem retratar no filme, da simbologia de um país, né, tropical, né, no caso Jamaica, de maioria negra, etc., participar das Olimpíadas de Inverno como um competidor tão valioso quanto os outros, né, essa mensagem de tão igual quanto os outros, numa competição esportiva que é majoritariamente branca, majoritariamente do centro do capitalismo, etc. Então eu acho muito legal esse filme. Eu achei perfeito pro que a gente quer discutir pra esse ano, que é as Olimpíadas, que é inclusão, assim, porque quando a gente tá falando das Olimpíadas de Verão, que tem esportes mais abrangentes, eu diria assim, mais inclusivos, né, no sentido de várias modalidades, que não dependem de uma infraestrutura monstruosa necessariamente para praticar, etc., ela é mais ampla. Então tem novos esportes sendo incluídos com mais frequência, tem novos esportes, às vezes esportes não tão tradicionais sendo incluídos, como a gente tá vendo agora, principalmente para as últimas Olimpíadas. Então eu achei que essa discussão foi muito bem feita nesse filme. O interessante é que é isso, o filme chama Jamaica Abaixo de Zero, então a primeira relação que você faz é que o impedimento que eles vão ter é o frio. Eles nunca viram neve na vida, então eles não têm como saber como é competir na neve. E sim, esse é o tema da piada do filme, inclusive, mas aí é que tá. O filme poderia ter sido preguiçoso, inclusive, e fingir que é esse o problema. E não, o filme deixa claro, o filme é explícito de que o problema não é só o fato de você viver num país tropical, mas o fato de você viver num país pobre, que não tem dinheiro pra investir em esporte. O fato de você ser pobre, então você não vai ter dinheiro pra você pagar suas coisas, porque você tem que pagar essas coisas. E o fato também de eles serem negros. Isso deixa muito claro, serem negros e jamaicanos, inclusive, isso é colocado no filme. Eu separei mais ou menos assim, como se fosse 2 momentos, né? Tem eles irem pra Olimpíada, chegar lá, e tem eles estando na Olimpíada. Acho que talvez fique mais fácil. O que eu mais gostei é que eu nunca tinha visto, vou ser muito sincero aqui, eu sabia, mas eu acabei, por acaso, nunca vendo. Às vezes passava na TV, eu acabei não assistindo. E eu fui assistir, e a minha relação com esse filme foi tipo, mano, quase tudo que acontece no filme, você consegue relacionar ao Brasil. São realidades muito brasileiras. Por quê? Porque são realidades de países periféricos ao capitalismo. Então, ao longo do processo que você vai vendo, o primeiro grande problema deles é que eles não têm dinheiro pra passagem. E é óbvio, uma Olimpíada de Inverno nunca vai acontecer num país periférico ao capitalismo. então você tem que ter, ele era $20 mil no filme, né? E eles falam assim, tá, e aí, mano? Eles têm que arranjar um trabalho tradicional, vamos dizer assim, pra ter dinheiro pra fazer o esporte. Ou seja, o esporte não é o sustento deles. O esporte em países periféricos, aí vocês que moram no Brasil, vocês conhecem algum esportista? Espero que sim, eu conheço um ou outro. Parça, é muito difícil fazer isso ser o seu ganha-pão. A maioria das pessoas tem um trabalho padrão, vamos colocar assim, e o esporte na prática é um hobby. Você gasta pra fazer o esporte. Você não vai viver sendo um judoca, você não vai viver... Isso que, assim, ainda os esportes, entre aspas, mais famosos do Brasil, você vai ser um jogador de vôlei, um futebol, ou um judoca, talvez você tenha a chance de conseguir um patrocínio e tal. Agora, irmão, se você quer ser o campeão de hóquei na grama no Brasil, você não vai ganhar dinheiro. E eu falei um esporte que ninguém conhece, mas pega um esporte mais normal, um esporte que as pessoas conhecem mesmo, natação, tá ligado? Mano, dificilmente você vai ter acesso às condições materiais pra treinar. Quiçá você melhorar, quiçá você ter o equipamento necessário, quiçá você conseguir ir pra um país, ir pra um outro estado que seja, né? E nas Olimpíadas eu acho que foi interessante a última, por exemplo, que a gente viu vários casos desses. No Brasil a gente teve o caso da última Olimpíada do Darlan, por exemplo, que era um cara que parecia o Senhor Incrível, e essa foi a piada, que ele era arremessador de peso. E ele, porra,
tá na Olimpíada, competindo pelo Brasil, um dos campeões, um dos melhores homens de peso do mundo, e ele não conseguia se bancar com aquilo. Ele treinava, tipo, no quintal da casa dele, arremessando umas bolas de ferro que ele teve que comprar sozinho pra treinar, tá ligado? O esporte, infelizmente, nos países mais pobres, como o nosso, entre outros, e periféricos do capitalismo, o esporte é um hobby, o esporte é um gasto, você não vai viver sendo esportista, porque ainda mais no esporte de alto rendimento, você lesa o seu corpo muito rápido e você abandona o esporte muito cedo. Então, eu que sou professor, as pessoas falam que a minha carreira é difícil, eu fico, mano, a carreira de um esportista me parece muito mais problemática por diversos fatores. O que me leva à grande frase, que eu gosto muito sempre de repetir para as pessoas, e principalmente quem gosta de malhar, quem vem com esse papo, e nenhum esporte é meritocrático. Malhar não é meritocrático. O Frog tá aqui pra me provar isso, que malha pra caralho. Porque quando você quer começar a malhar, e você vê os heterofilistas e tal, ele fala assim, mano, só depende de você. Eu falei, não depende só de mim, irmão. Você tem dinheiro pra comprar whey, você pode ir na academia 24 horas por dia, você vai numa academia difícil, você tem um personal trainer, você não tem que trabalhar, você não tem que se fuder, você não tem filhos, você não tem nada. Tipo assim, gente, esporte não é meritocrático. Eu acho que é a frase mais importante que a gente tem que trabalhar nesse episódio, assim, tipo, e os meninos entendem isso do filme muito rápido. Que, você quer treinar? Eles têm que treinar num carrinho de rolimã, entre aspas, assim, pra melhorar, pra depois ir pro gelo. E eles treinam pra caralho. E eles descobrem que, tipo, eles não conseguem ficar em pé num patins. Porque eles nunca ficaram em pé num patins, num ringue de gelo. É muito interessante, porque a gente volta naquela coisa que a gente sempre fala, de que é uma corrida, mas a largada funciona muito diferente pra cada pessoa. Você tá lá quilômetros e quilômetros atrás da galera que nasceu nesses países e tem essa condição, tá ligado? E o filme aborda tudo isso que eu falei de um jeito engraçado, de um jeito meio bobo, de um jeito simples, mas ele deixa muito claro que o problema deles ali não é nascer num país quente, é nascer num país pobre, eles serem negros, eles serem um país periférico ao capitalismo, eles não falarem a mesma língua muitas vezes, por aí vai, tá ligado? Eu acho que tudo começa, e eu acho que é o primeiro impacto que a gente tem quando eles não se classificam para as Olimpíadas na corrida, a gente descobre que um deles não é da mesma realidade social que eles, apesar de todos serem jamaicanos, apesar de todos serem ali da ilha e tal, um deles é rico. O pai teve uma ascensão social meteórica lá e é milionário. E aí ele vive de família rica, ele é abastado, ele é tratado como riquinho. E aí, no momento de tensão, deles criarem a equipe de bobsled e tal, um deles até fala, mano, pra você isso aqui era brincadeira. Pra você isso aqui era, tipo, passatempo. Pra gente, era a chance de sair da ilha, de ir morar em mansão, etc. Isso, assim, logo no começo do filme, já entra na sua cara, assim. Você fica, tipo, tem questões de realidade social. Tem questões de preconceito que eles sofrem quando eles chegam lá, etc. Quando eles começam a treinar pra equipe de bobsled, eles, tipo, improvisam um carrinho pra descer montanha, eles têm que treinar na montanha descendo, enfim, tem várias questões. E eu acho que esse é um ponto importante, assim, porque o esporte, a prática esportiva, a gente vê o reflexo disso nas Olimpíadas, sempre no quadro de medalhas. A gente sempre vê países que têm a maior capacidade de investimento em infraestrutura, da manutenção do atleta na prática esportiva enquanto profissional, a gente vê sempre esses países no topo do quadro de medalhas. E é engraçado que a gente vê isso nas Olimpíadas, a gente vê isso nos Jogos Pan-Americanos, a gente vê isso nos Jogos, sei lá, europeus, qualquer um desses mais regionalizados, só que aí tem os recortes, né, de região. E eu acho muito engraçado que antigamente, até o fim da União Soviética, quem disputava os quadros de medalha eram os Estados Unidos e os países soviéticos. Então a União Soviética e os Estados Unidos eram pau a pau no quadro de medalhas, e depois vinha a Alemanha Oriental e os outros países da Europa. Hoje em dia, a maior disputa é Estados Unidos, a Rússia, por causa do legado da União Soviética, claro, mas a China, que também é um país que tem a capacidade de investimento nos esportes. E nos Jogos Pan-Americanos, a gente sempre vê Cuba também, em vários esportes, no quadro, assim, de medalhas e tal, mas óbvio, né, como tem Estados Unidos e tal, sempre compete. O Brasil também tá, porque é um Brasil, querendo ou não, é uma das maiores potências, mas tem um ponto importante do esporte do Brasil. O esporte do Brasil, para a grande maioria dos esportes, só é sustentável por causa do governo, por causa de bolsa do governo. Isso, assim, isso é, para quem nunca teve contato com esportes que não são tão mercantilizados, como, por exemplo, futebol, vôlei e tal, como você falou, a grande maioria dos atletas, por exemplo, atletas de judô, de jiu-jitsu, taekwondo, seja o que for, natação, vivem à base de bolsas do governo, né, bolsas atletas. Então, isso aí depende dos seus resultados nas competições. Então, se você ganha uma competição de nível tal, você começa a receber um salário de nível tal, isso se mantém por X tempo até você ter que competir de novo para tentar garantir a mesma bolsa. Então, seu salário é meio que anual e depende do seu desempenho. Só que isso assim, às vezes o salário é bom, às vezes o salário é ruim. Vai também depender da categoria, do nível que você está enquanto atleta, etc. Mas em geral, isso só significa o seu salário, porque não significa, por exemplo, infraestrutura para treinar. Porque você pode ser um atleta de um time aqui, de um clube, mas você pode ser um atleta de um lugar que não tem infraestrutura. E aí, irmão, se vira, se vira. E as Olimpíadas é sempre muito nítido isso, porque sempre tem a mídia liberal querendo tratar as histórias de superação.
né? Sempre tem como pegar, por exemplo, esse arremessador de peso e tratar esse cara, tipo, olha como ele superou as adversidades, não sei o que. E, mano, óbvio que é muito válido, ninguém tá querendo tirar o mérito desse cara, que, mano, supera todas as adversidades pra conseguir realizar o sonho dele de competir nas Olimpíadas. Mas isso não pode ser a regra. E aí, às vezes, é muito tratado isso como isso deveria ser a regra. Isso tem que ser a exceção da regra. Quando a gente tá falando do esporte, de acesso ao esporte, a gente tá falando de uma capacidade de garantir infraestrutura para que o esporte possa acontecer de maneira adequada, né? Então, sei lá, quadra, bola, tatame, raquete, capacidade do esporte acontecer, piscina, por exemplo. Uma piscina com uma água que a pessoa possa nadar dentro, tá ligado? E as pessoas que querem se dedicar integralmente ao esporte, né, que possam, inclusive, né, ter um desempenho competitivo a nível mundial, consigam se dedicar àquilo. E isso muitas vezes não é a realidade, né? E a gente vê nesses caras, já mais parte zero, que não é a realidade pra eles também. E é isso, assim, enquanto brasileiro, você vai ver esse filme e você vai falar, mano, isso aqui é igualzinho, velho. Se aqui no Brasil tiver uma equipe de bobsled, vai ser a mesma coisa. Os caras vão ter que arranjar um carrinho pra treinar descendo morro, pra chegar lá e eventualmente tentar. Ou acontece um fenômeno interessante, por exemplo, eu sei que existe isso para alguns esportes de inverno, que a equipe brasileira do esporte mora em um país da Europa e treina lá. Só que é isso, aí normalmente é de família rica, que tá gente que tá fazendo faculdade na Europa, ou gente que mora na Europa, que pai não sei o quê, e trata o esporte também como, de novo, como hobby. Então eu acho que nesse sentido esse filme é muito interessante, ele retrata perfeitamente até hoje, o filme tem 30 anos, e retrata até hoje a realidade dos países da periferia do capitalismo. E aí em ano de Olimpíada, te garanto que vai surgir uma história de superação do fulano que foi lá e conseguiu arrancar uma medalha a partir do esforço individual, das condições precárias. E isso, assim, é um problema, não é uma solução. Isso deveria ser tratado como um problema e não como uma história de superação. Devia olhar para aquilo e falar assim, porra, a gente precisaria investir mais em esporte no Brasil, porque lembrando, investir mais em esporte, principalmente em esporte de alto nível, significa que a gente está investindo também em prevenção à saúde, né? Prevenção à saúde é esquisito falar, mas é uma saúde preventiva, né? Porque aí a gente está incentivando mais e dando mais capacidade da população brasileira de ter uma atitude preventiva em relação aos problemas de saúde, né? Então, conseguir se exercitar, ter uma capacidade esportiva melhor, e aí, portanto, inclusive, melhorando a nossa saúde pública. Mas, enfim, isso pode ser até tema de um outro episódio, mas isso é o ir para as Olimpíadas, né? Porque tem isso, né? Isso é só a gente tá falando de conseguir ir para as Olimpíadas, que aí tem o depois, que é praticamente outro filme, inclusive. Olha no espelho e me diz o que você tá vendo. Eu vejo o Júnior. Você vê o Júnior. Quer saber o que eu tô vendo? Eu vejo orgulho. Vejo poder. Vejo um cara durão que não aceita desaforo de ninguém. Tem certeza disso? Tenho sim. Mas não é sobre o que eu vejo. É sobre o que você vê. Agora olha no espelho e me diz de novo o que você tá vendo, hein? Eu vejo... Eu vejo... Orgulho. Orgulho? Tá bom. Poder. Poder! Pra eu fechar o ponto do Frog, tem uma coisa que eu queria falar mais, que acho que ele comentou. Se você olhar as Olimpíadas hoje, normalmente quem tem mais medalha é a China e os Estados Unidos. E aí a Cuba aparece de vez em quando, era a União Soviética. E aí vem o argumento que as pessoas devem colocar, tipo assim, se é incentivo ao esporte, se é o governo, se é sei lá o quê, por que os Estados Unidos, né, que é o centro do capitalismo ali, por que ele também consegue? E o ponto é muito simples. A estrutura e a medida política que faz os Estados Unidos chegar a ser o campeão das Olimpíadas não é uma medida capitalista. Na melhor das hipóteses, é uma medida que tenta resolver problemas do capitalismo, porque explicando como você vai ser um esportista nos Estados Unidos, se você quiser, enfim. Tem alunos, inclusive, que buscam ir para os Estados Unidos para ser esportistas, né? Você é um americano, então boa sorte. Quando você nasce, os seus pais vão fazer um fundo de investimento, eles vão fazer uma bolsa, tipo uma poupança, para começar a pensar como eles vão pagar a sua faculdade. É a primeira coisa, porque assim, pessoas normais não pagam uma faculdade nos Estados Unidos, não tem essa condição. E eles têm um incentivo muito grande nos Estados Unidos, de que se você é o melhor cara que joga basquete, se você é um cara do hockey, se você é um bom esportista, ou se você é um cara muito bom na ciência, inclusive, você pode conseguir uma bolsa para a faculdade. As faculdades incentivam muito isso. Para quem não lembra, todo o plot do High School Musical 1 e 2 é eles conseguirem bolsa para a faculdade. Mas voltando. Então, não só busca-se isso, como os pais incentivam, inclusive tem alguns documentários sobre pais abusivos, alguns, tá? Que, tipo, macetaram os filhos dele até eles virarem esportistas para eles serem os melhores e conseguirem uma bolsa na faculdade. E aí isso vira um incentivo ao esporte. Mas tenta entender a estrutura que eu tô explicando aqui. Os Estados Unidos só ganha medalha pra caralho porque ele conseguiu fazer uma ação política que ajuda as pessoas, a maioria do país, que não tem direito financeiro a fazer uma universidade. E aí o único jeito de você ter acesso a conseguir pagar uma faculdade é você descobrir se o seu filho é o melhor bailarino, é o melhor cientista, é o melhor cara que joga basquete. E contar outra brisa, se você não for o melhor, você não vai conseguir a bolsa, tá? Tipo, o terceiro melhor basqueteiro da escola, ele não vai conseguir
bom, se ele teve que fazer outra coisa da vida dele. Então, assim, acho bem relativo dizer se funciona ou não também. Acho importante colocar essa linha. Mas voltando pro ponto, pra gente fechar e tipo, pro próximo detalhe, o acesso ao esporte é uma coisa que o filme trabalha muito. E é muito legal, assim. O único personagem que tem dinheiro no filme, ele é rico, né? E a jornada dele é que o pai, apesar dele ter muito dinheiro, e na verdade ele não tem que trabalhar, o que dá a entender, o pai dele acha uma perda de tempo fazer esporte. Falou, mano, para com isso. Você é rico. Você vai continuar sendo rico. Esporte é perda de tempo. Você tem uma família e uma empresa pra administrar. Por que você tá perdendo tempo fazendo esporte? E aí a grande reviravolta do filme daquele personagem, ele enfrentar o pai dele. Né? Mas é interessantíssimo esse ponto. Chegando nas Olimpíadas, quando os personagens finalmente vão pra esse lugar, eles não têm trenó. Eles têm que, tipo, pedir emprestado. Isso aconteceu na vida real, tá? A equipe noruega emprestou um esqui pra eles. E aí esse é um ponto. Nesse momento, pra mim, o filme fica abertamente com falas dos brancos, no caso, racistas. É literal. Os outros personagens que estão lá, né, os noruegueses e tal, eles se referem aos jamaicanos pelo termo pejorativo de Jamaica. Ô, Jamaica, o que você tá fazendo aqui? Tipo, é tão problemático quanto você vê uma pessoa que vem da China e chama ele de China, tá ligado? E a frase que eu botei entre aspas, que eu botei na pauta aqui, é literal. Um cara chega neles e fala assim: o seu lugar não é aqui, Jamaica. Vocês estão doidão, mano. E eu fiquei assim, caralho, é um filme de 93 americano, o que eu tô assistindo aqui? Meu Deus do céu. E é muito doido, porque ele tá falando em todas as esferas possíveis. Ele tá falando, o seu lugar não é aqui porque você é preto, o seu lugar não é aqui porque você é jamaicano, o seu lugar não é aqui porque você é pobre, o seu lugar não é aqui porque você mora num país periférico do capitalismo quente. É muito doido, numa única frase. Tem, o melhor momento do filme pra mim, é a briga de bar. Do nada nesse filme tem uma briga de bar, você não tá preparado pra esse tipo de cena nesse filme, que é uma discussão racial, né? E aí eu volto nisso, assim, tipo, por que a gente tem que estar nesse espaço? Por que os países periféricos ou o capitalismo tem que estar nesse espaço? Justamente porque eles não querem a gente lá. Eles não querem a Jamaica lá. Eles fazem questão de dizer isso. De vocês não merecem, vocês não podem, vocês não deviam estar aqui. Então, é muito doido. O esporte, assim como outras coisas que a gente fala, né? Mas o esporte é um ponto muito interessante. O esporte precisa ser um ambiente disputado. As pessoas precisam estar lá da classe trabalhadora justamente porque o esporte não foi feito para a classe trabalhadora, tá ligado? Por que eu acho interessante também eles pegarem essa história, que inclusive é uma história verdadeira, essa história do time de bobsled jamaicano, que eu acho que é representativo demais isso, quando a gente tá falando de tudo isso que a gente falou, de serem as Olimpíadas de inverno e não as de verão, e serem esportes muito centrados no centro do capitalismo, né, país do centro do capitalismo, e a gente lá quase como intrusos, né, ter esse time jamaicano quase como intruso nesse meio de literalmente só brancos, assim, e isso é tipo, isso é uma construção que eles deixam muito claro, que só tem o time, os atletas da Jamaica de pessoas negras ali. Isso tanto, né, nos atletas, quanto na torcida, quanto nos juízes, no hotel que eles estão, tudo. Eles são mal vistos em todos os espaços, eles são excluídos em todos os espaços, então, tipo, no bar eles estão sozinhos, eles não fazem amizades com outros times, porque nem outros times não vêm falar com eles. Todos os momentos que eles estão enquanto time, tratando o trenó e tal, só tem um momento que um cara dos Estados Unidos vai lá meio que, tipo, falar contra o técnico deles e tal, as coisas assim. Então, tipo, tem essa exclusão, né? Isso é demonstrado no filme da exclusão. Lembrando que o filme é dos anos 90, a gente estava tendo bem fortemente o debate de exclusão racial, por causa do debate sobre apartheid, coisas assim. E tem esportes que, como eu falei, né? Por causa da questão de não necessitar tanta infraestrutura, eles fazem muito mais parte do cotidiano da classe trabalhadora de países da periferia do capitalismo. O futebol é o maior exemplo disso. Não é à toa, não é coincidência o Brasil ser o país do futebol. É porque é um esporte que você bota 2 chinelos de cada lado e você tem um campo. E aí a galera joga na rua, a galera joga em qualquer mato, qualquer lugar. E isso tem a ver com a nossa capacidade só de, tipo, montar ali e jogar. Você só precisa de uma bola, 2 marcação de gol e acabou, sabe? E tem alguns exemplos muito históricos disso, assim, né? Tipo, o futebol é um deles, o Brasil sempre se destaca nisso. O boxe é um deles, que é muito comum a gente ver grandes boxeadores da América Latina, né, de países da periferia do capitalismo. E eu sempre gosto de falar que, né, uma coisa que muita gente trata, por exemplo, o Muhammad Ali, que é um maior boxeador profissional de todos os tempos, mas para quem manja, assim, da história do boxe, principalmente boxe olímpico, e é por isso que eu quis trazer esse nome, do Teófilo Stevenson, que é um boxeador cubano, que, cara, esse cara, ele é o Muhammad Ali do boxe olímpico. E esse cara, ele simplesmente é um herói da Revolução Cubana, assim. Tipo, ele não chegou, né, a participar da Revolução em si, mas é um cara que tentaram levar ele para os Estados Unidos, convencer ele
tal, que pra ganhar dinheiro lutando boxe profissional, ele não quis. Ele se manteve em Cuba, lutou por Cuba, foi um dos maiores vencedores do boxe olímpico cubano. E o boxe cubano é muito referência, mundialmente falando, principalmente quando a gente tá falando de boxe olímpico, porque o boxe é acessível. E Cuba, mesmo tendo as dificuldades socioeconômicas por causa do bloqueio, conseguiu sempre ter essa perspectiva de acesso e incentivo ao esporte para uma saúde preventiva. E eles colhem as consequências disso. Por isso que eu falei, inclusive, que Cuba tá sempre no quadro de medalhas, pelo menos nos Jogos Paralímpicos, porque Cuba até hoje colhe os frutos disso e mantém isso ativo na sua sociedade, de incentivo ao esporte, etc. Tipo, aí a galera mais velha, os nossos pais viram muito que o time de vôlei cubano era muito forte sempre, etc., por causa desse tipo de lógica. E é muito importante a gente ter isso em mente, que o esporte, ele é um representante político severo, assim, da realidade social. Porque tem a ver isso com a acessibilidade, a infraestrutura, a garantir que os jogadores se dediquem àquilo ou não. E isso, ao longo da história, foi aparecendo, principalmente as Olimpíadas, assim. E não à toa as Olimpíadas têm esse negócio de sempre o Comitê Olímpico tentando despolitizar os Jogos Olímpicos, porque aquilo em si já é muito politizado e eles tentam sempre evadir isso. E esse filme mostra muito isso, assim, de como eles tentam, inclusive, né, a partir da burocracia, excluir os jamaicanos de participar, porque eles sabem que aquilo ter um impacto. E eles fazem de tudo para burlar as regras, para mudar as regras, para tentar impedir que os jamaicanos participem. E isso é muito claro no filme. Tipo, literalmente, eles vão e voltam com a regra só pra tentar impedir os caras de participar. Então, pra fechar, cara, foi um episódio muito bom, tô muito orgulhoso dele. Lembrando que eu acho que um ponto que a gente falou um pouco menos, eu queria só pra fechar esse episódio mesmo, esporte, no final das contas, ainda está na realidade capitalista. Não se trata necessariamente de meritocracia, não dá nada, se trata de dinheiro. O Léo Stronda me ensinou uma brisa, que ele era heterofilista, e ele fala muito do universo heterofilista, ele falou assim, cara, não tem necessariamente a ver com ganhar competição, não tem a ver com ser bom, não tem a ver com nada disso, tem a ver com se vender melhor. E é isso, tipo, o Frog, por acaso, gosta disso, então ele deve saber nome de outras pessoas, mas pro público normal, a gente conhece quem? O Giga Shed, o Léo Stronda, os caras que não são necessariamente esportistas. A gente ficou conhecendo eles porque eles são youtubers, porque eles são influencers, porque eles são streamers, né? Eu gosto também do exemplo que a gente fala de um esporte mais atual, tipo time de LoL, time dessas brisas. Cara, conhece não porque é jovem, porque LoL é divertido, porque é engraçado. As pessoas conhecem porque dá dinheiro. Porque tem propaganda pra caralho. Tem muito dinheiro nessa merda. E aí tem a brisa também, isso fica pra outro episódio um dia, quem sabe, de que o LoL é literalmente um esporte que pertence a uma empresa privada. Mas isso a gente gasta essa onda outro dia. Acho que dá um episódio separado só de LoL. Imagina isso. Mas, fechando, o esporte não é desatrelado do capitalismo. E o capitalismo não vai deixar o esporte ser desatrelado. Se você pratica um esporte maior, que gera mais grana, as suas chances de se bancar são melhores, mas se você partir com um esporte mais desconhecido, ou mesmo um esporte muito conhecido, mas que nunca deu dinheiro, também não vai ser feito. Pra fechar, a gente teve, na última Olimpíada, a gente teve a primeira vez do skate, por exemplo. Eu acho que isso foi um tema interessante, também podemos voltar um dia, que na verdade o skate da Olimpíada é um skate extremamente higienizado. E aí eu não vou puxar muito isso, porque a gente fica pra outro dia mesmo, mas como, tipo, o skate que a gente vê na Olimpíada não tem nada a ver com a cultura de skate. Então o skate sempre quis se colocar como algo sério, e é um esporte, mas para ir para a Olimpíada ele foi higienizado. E o skate não é só uma prancha com roda, o skate é um estilo, o skate é uma galera específica que fala de um jeito, que age de um jeito, e isso acaba. Na Olimpíada a gente tem meio que uma prodificação desse processo. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio de Olimpíada, um episódio meio diferente, acho que eu e o Frog a gente fala muito de anime, essas brisas pra falar de esporte, né? Mas tem outros temas, a gente não queria deixar as Olimpíadas passar, a gente acha que foi um tema importante. O filme é recomendadíssimo, é um filme gostoso de assistir, é um filme engraçado, é um filme divertido, envelheceu muito bem e assistir ele adulto, falando um pouco com esse viés de crítica que a gente pode ter, pô, melhora 1000 vezes, assim. Eu fiquei feliz de ter visto ele adulto pra ter essa primeira impressão, assim. Mas se você viu criança, tipo, recomendadíssimo assistir, assim. Frog, um dia a gente podia ir pra Jamaica. Então, eu curto muito esse filme, eu fiquei feliz de assistir, lembrar que ele é bom. Tipo, para além das palhaçadas, falei, o humor é um humor meio bobalhão, assim, bem década de 90, mas eu acho que vale a pena por todas essas discussões, e eu gosto muito de acompanhar, sempre tem Olimpíada, mesmo Olimpíada de Inverno, eu sempre gosto de acompanhar. E eu acho que, tipo, esse debate é importante, porque eu sinto que nós, enquanto esquerda, a gente, com o tempo, se afastou um pouco do debate sobre exercícios físicos, esporte, etc. E a gente não pode deixar de pensar na importância do esporte para a classe trabalhadora. Isso eu tô falando no sentido social, de uma possibilidade de ascensão social, muitas vezes para as camadas mais baixas, de ganhar uma grana melhor, por, tipo, futebol, hoje em dia por esportes eletrônicos, seja o que for. Mas também na questão de, tipo, de ser um terceiro espaço, de ser entretenimento, de ser um hobby, de saúde. O esporte, ele ocupa vários espaços importantes da vida da classe trabalhadora, e a gente não pode deixar o capitalismo se apropriar disso da maneira que se apropria, principalmente desses esportes, como o Terço falou, mais vendáveis, mais rentáveis. Então, tipo, eu tenho tentado trazer o máximo esse debate,
que o esporte, além de ser saúde, ele também é um espaço de convívio, é um espaço de conexão com outras pessoas da classe trabalhadora, é um espaço de relações sociais diferentes das do trabalho, das familiares. Então isso é absolutamente importante até para nossa saúde mental. Para além, tipo, daquelas questões de praticar mais esportes, eleva o hormônio e tal, isso também. E tem uma discussão social importante no esporte, de acesso ao esporte, do que eles representam, da simbologia do esporte. Tem outros filmes que falam disso, tem vários filmes legais que falam disso, das Olimpíadas, da simbologia do esporte, das Olimpíadas, e tem sempre momentos históricos importantes relacionados às Olimpíadas. Então a gente quis trazer isso porque é muito importante, a gente quis aproveitar esse momento das Olimpíadas para trazer essa mensagem e para, enfim, nós, enquanto classe trabalhadora, a gente se sentir cada vez mais na capacidade de discutir também as implicações políticas do esporte. E não só, tipo, jogo futebol porque eu gosto. Sim, tá certo, vamos gostar, mas também vamos pensar na importância de a gente falar sobre futebol, da gente praticar esportes, praticar jogar bola e coisas assim, né? Então isso é um debate que a gente não pode deixar a direita se apropriar do jeito que ela tem se apropriado nos últimos anos, porque a gente tá vendo as consequências disso no futebol até hoje, com todos os estádios agora tendo nome de empresa, os times tomando decisões puramente mercantis e deixando as torcidas de lado e coisas assim, né? Então, discutir esporte também é discutir a cultura da classe trabalhadora, e isso sempre é relevante pra gente. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanhe nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.